Olá, você que está nos acompanhando pelas mídias, pelo Facebook, pelo YouTube e também pela Zeno FM e Hernani KJ Web Rádio. Muito obrigado pela sua participação. Hoje nós vamos conversar sobre finanças, esse assunto tão delicado numa época de pandemia, não é verdade? Se você tiver alguma dúvida quando a gente estiver falando aqui, você pode mandar a sua dúvida para o WhatsApp 41 99123 7515 41 99123 7515 e trazer a sua dúvida, e à medida que a gente puder responder, nós vamos informar você sobre o seu questionamento. Então, muito boa tarde, muito bem-vindo na live da Rádio KJ, e nós agradecemos a sua participação. Quando a gente fala sobre finanças, tem até uma piada, né? Dois amigos estavam reunidos e um deles, depressivo, comentava com um amigo dizendo que ninguém mais o procurava, ninguém mais queria saber dele. O outro amigo redarguiu dizendo que também estava depressivo, mas porque era imensamente procurado. Aí o outro amigo, que estava depressivo e não tinha ninguém, gostaria de saber o que estava acontecendo. Pois é, o pessoal da Copel me procura, o pessoal da Vivo, o pessoal da Sanepar, o dono do mercado, a moça do aluguel. Apesar da piada ser um tanto, né, irônica, mas ela retrata muitas vezes a realidade que nós estamos vivendo aqui nos tempos de pandemia de hoje. Então, hoje nós vamos conversar sobre finanças e reestruturação financeira. Eu vou te dar algumas dicas aqui e vou te explicar por quê. Eu trabalhei numa empresa, uma grande empresa, por 7 anos, inicialmente como assistente financeiro e depois eu trabalhei como encarregado financeiro. Nessa empresa a gente controlava contratos, contas a pagar, a tesouraria, contas a receber, também os empréstimos e financiamentos. E isso tudo, né, as pessoas com as quais eu convivi me deram uma bagagem muito grande para eu poder falar sobre esse assunto. Aqui em casa, nós é que controlamos, eu é que controlo as finanças da casa, e a gente tem, claro, um contato sempre mútuo, eu e a esposa, mas a parte das finanças sou eu que cuido. Então eu presto contas para minha esposa, eu mostro para ela a situação financeira como está, eventuais investimentos, situações delicadas que nós estamos enfrentando nas finanças, mas tudo isso decorreu de uma experiência lá no passado, em que em 2003, por exemplo, quando eu quebrei, eu cheguei a quebrar mesmo, financeiramente falando. Aí veio a autoestima que ficou muito baixa, aí veio também a dificuldade de tentar recomeçar a vida financeira, e tudo isso foi um aprendizado. Então hoje eu posso dizer a você que a experiência que eu tive pode ser a mesma que você está vivendo, e por isso eu quero te ajudar a se reestruturar financeiramente. Muitas pessoas já perguntaram, puxa, essa live é para mim, o que vai ser falado e tal. Eu vou dizer, olha, vai ser a nossa experiência, aquilo que a gente teve de vivência nessa área e que nós podemos mostrar para você a melhor maneira de sair disso, de tentar viver uma vida melhor, uma vida de qualidade, mais adequada às suas finanças. Então, nesse sentido, eu queria colocar para você algumas situações para que você não deixe passar essa fase e possa realmente ter a vontade de vencer, e se Deus quiser, né, você vai prosperar. Nosso desejo é sempre esse, que as pessoas prosperem, que as pessoas sejam generosas, que as pessoas tenham vida plena, vida em abundância. E começando pelas finanças. A primeira dica que eu dou para você é de que você precisa ser proativo. Muitas pessoas não têm a proatividade. O que é proatividade? A proatividade é a antecipação de algum problema. Então, você, por exemplo, tem uma conta que vai vencer no final do mês. E hoje, digamos que nós estejamos no início do mês. Você já analisou a sua questão, quanto você vai receber de salário, ou vai ter uma possibilidade de entrada X, e você não vai conseguir pagar aquela conta no final do mês. Procure o credor antecipadamente. Muito poucas pessoas fazem esse tipo de situação. Isso, na verdade, é um elemento caracterizador de que você está disposto a mudar essa sua situação. Então, as pessoas preferem, muitas vezes, deixar rolar e ir até onde não conseguirem mais.
né, a parte da frustração que o momento envolve, mas você precisa ter forças para vencer esse momento e ser uma pessoa proativa, ou seja, você precisa iniciar isso de uma maneira antecipada, se antecipar ao problema financeiro. Procure o credor, negocie com ele dizendo, olha, eu te devo R$500, o final do mês está aí, está demorando um certo tempo, mas eu quero te avisar que eu não tenho condições de te pagar a dívida. Eu realmente estou numa situação delicada, eu tenho algumas prioridades aqui que não me permitem fazer esse pagamento. Eu quero sentar com você e conversar sobre essa situação. Na fase em que a gente está vivendo, o que as pessoas mais têm que ter como credores é a compreensão. Compreensão para esse momento delicado, compreensão para entender que você está sendo uma pessoa que está disposta a quitar a dívida com esse credor, de acordo com as suas possibilidades. Então, a primeira dica é que você seja proativo, se antecipe, não deixe o negócio ficar numa bola de neve que depois você não consegue segurar e ainda você é taxado de um mal pagador, você tem o seu crédito comprometido e isso não é bom. Seja uma pessoa proativa, seja assim vigoroso nisso, não abra mão disso. Vá à frente, negocie, tente se antecipar ao débito. E vou dizer mais, se na primeira vez que você tentou negociar, a pessoa até que lhe deu uma tolerância de alguns dias para você se recompor, e nesse segundo momento você não conseguiu adimplir essa dívida, encontre uma forma de pagar uma parte pelo menos dela. Existe um livro do Kia Jung que fala sobre rejeição. E ele fala que quando a gente vai dar um não para uma pessoa, a gente precisa levar uma segunda alternativa, mesmo que essa segunda alternativa não seja a alternativa ideal, que seria do pagamento. Então você, por exemplo, numa dívida de R$500, você pode dizer o seguinte, olha, credor, eu realmente devia para você, eu falei que ia pagar dia 15, mas hoje nós estamos aqui novamente no dia 5, e eu vi que não vou conseguir pagar, mas olha, eu tenho aqui já para você R$100. Eu sei que não é muito, mas é o que eu posso te pagar e eu quero demonstrar que eu quero quitar a minha dívida com você. De uma outra forma, nós podemos conversar, mas eu já tenho esse valor aqui, eu quero que você me passe a sua conta, eu quero que você me diga onde é que eu posso pagar, eu quero recibo também, para a gente ficar tudo certinho. Essa situação de proatividade, que muita gente não faz porque se sente, né, inferiorizada, ou às vezes tem a sua dificuldade, a sua angústia não deixa olhar para o lado, mas a vivência tem que ser essa. Eu, na verdade, quando eu sofri aquela dificuldade lá em 2003, que eu falei para vocês, eu fui conversar com a minha gerente do banco, e era do Banco Santander na época, e eu só sei que eu falei assim, eu pedi moratória para ela. Eu falei assim, olha, eu tenho contas que vencem dia 3, dia 5, dia 7, dia 9, eu não estou aguentando mais. Eu preciso que você me dê uma luz. Você pode me deixar sem pagar? Eu preciso de 3 meses para poder dar uma respirada, porque eu não sei como é que eu vou sair dessa situação. A resposta que eu tive dela para a moratória, nesse caso desse período de 3 meses sem pagar, foi negativa. Mas ela me trouxe uma outra possibilidade, dizendo, olha, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar todos esses seus financiamentos que têm vencimentos em dias ímpares, por exemplo, como eram inúmeros financiamentos, e nós vamos transformar ele num único empréstimo, nós vamos renegociar, quitar esses e você vai ficar com uma única dívida aqui para a gente. E eu me lembro que foi bem difícil, foram 24 vezes de R$500, na época que eu não tinha de onde tirar, isso foi em 2003, há muito tempo atrás. E eu me lembro que fazia um poucos anos que eu estava na advocacia, e para mim aquilo foi muito complicado, mas a duras penas eu consegui sair daquela situação. Então, é isso. A segunda dica é que você precisa ter paciência. Você precisa ser uma pessoa paciente. Por quê? Porque se a sua situação é um problema financeiro, ele não vai se resolver da noite para o dia. E a angústia humana, ela sempre quer, nesse período que a gente está vivendo de pós-modernidade, a gente quer tudo para ontem. E não funciona assim. A parte financeira é um tratamento que você tem que fazer com você e com as pessoas que te conhecem. Então, você precisa sim ter uma paciência de Jó, como a gente fala. Jó foi um cara extremamente paciente, suportou todas as dificuldades a seus tempos e depois Deus o abençoou. Então, esse é o nosso desejo, que você também seja abençoado com essa mudança no seu comportamento. Isso precisa partir de você, não sou eu que vou fazer isso por você, não é o banco que vai fazer isso por você, é você e você mesmo. Geralmente a gente tem a grande dificuldade contra nós mesmos, né? Tem até um filme que fala Kramer versus Kramer, eu acho que é muitas vezes KJ versus KJ, porque o grande problema comigo mesmo sou eu. Eu que tenho que me vencer, eu tenho que vencer minhas dificuldades, eu tenho que me superar, né? Às vezes a gente está cansado, está com sono, então a gente tenta fazer, digamos assim, uma mudança de comportamento que demora.
mas se você tiver paciência, você vai vencer. Tá bom? 2 dicas para começar, espero que você esteja gostando. Até daqui a pouco. Fique com a gente. Um abraço do KJ Conversa Com. Olá, tudo bem? Voltamos. Como você sabe, nós estamos falando sobre finanças e reestruturação financeira. Eu havia dado a você 2 dicas. Primeiro, ser proativo. Segundo, que você não esmoreça e seja paciente. Você não pode perder a sua paciência, o seu desejo de vencer, e procure imensamente o seu credor. Corra atrás dele. Sabe aquela história que o credor é que vem atrás do devedor? Pois agora você vai inverter isso. Você vai encher tanto a paciência desse credor que ele vai lhe dizer um sim, seja para postergar a sua dívida, talvez até, né, perdoá-lo, que é muito difícil, mas é possível que haja isso. De qualquer maneira, você procure o seu credor, não esmoreça. Se você não puder pagá-lo, continue trabalhando, mantendo contato, demonstrando o seu direito, o seu dever, né, que você quer pagá-lo, mas você não tem possibilidade nesse momento. Veja, o credor olha a tua persistência com bons olhos. Ele pode não perdoar a dívida, isso é muito difícil de acontecer, mas ele vai olhar para você com um olhar mais compreensivo. Então, nessa caminhada que a gente está fazendo de tirar o teu endividamento, você precisa estar atento a isso. Você precisa, então, adotar uma postura proativa, se antecipar a uma dívida que está vencendo e você não tem como pagar. Você precisa ser paciente e saber que isso é um processo na sua vida. Vai envolver outro tipo de tratamento, mas as finanças começam por aí. A primeira atitude que tem que ter é buscar o seu credor de uma forma até exaustiva, certo? E você vai seguir adiante com as nossas próximas dicas. A terceira dica que você precisa fazer é o levantamento das suas dívidas. Então, vamos pegar aqui e fazer uma análise, né? Você coloca na ponta do lápis. Empréstimo do banco, o KJ deve R$800. Para a conta de luz, que venceu já, R$200. Para a conta de água, R$100. Para o aluguel, R$700. Estamos fazendo um aluguel baixo até. A alimentação do mês se gasta em torno de R$500. Cheque especial do banco, está tudo estourado, R$1.000 devendo para o banco. Cartão de crédito também já está vencido, R$1.500. E pequenas dívidas eu também preciso fazer o levantamento. Então eu mostrei para você que nós temos aqui um rol de dívidas que eu não estou conseguindo pagar, uma situação hipotética, certo? E agora tem as pequenas dívidas. Quais são as pequenas dívidas? Sabe quando você vai fazer um lanche? Sabe quando você vai no cinema? Sabe quando você vai pagar, por exemplo, comprar pão pela manhã, pão e leite? Ou então uma outra coisa informal, quando você dá uma gorjeta para alguém? Pois bem, em 2003 nós tivemos que fazer isso. Ó. A gente pegou uma caixa de sapato e eu comecei a anotar essas pequenas contas informais. Por exemplo, aqui no caso pães, R$3,50 e a data de hoje. E coloquei aqui dentro. Ia colocando aqui dentro. E não ficava no lugar estratégico da casa, certo? Por onde eu passava, eu não esquecia de colocar dentro dessa caixa as minhas dívidas. Era uma pegada, realmente uma pegada, né, que a gente fazia para tentar demonstrar que a gente queria mudar na parte financeira. Então, isso aqui me ajudou muito. Por quê? Porque no final do mês eu abria essa caixa, pegava todas as dívidas que eu tinha, certo? Daquelas que eu falei para vocês, aquelas pequenas dívidas, dívidas informais, e fazia um levantamento do que eu tinha gasto. Alguns gastos eram tão supérfluos que a gente teve que tomar uma segunda atitude para poder falar, olha, nessa dívida aqui, por exemplo, cinema é uma coisa que a gente ia toda semana, agora a gente precisa ir a cada quinzena ou então a cada mês, uma vez no cinema, para não perder o lazer, mas também demonstrar que a gente tem o desejo de mudar. Isso aconteceu várias vezes, a minha esposa está de prova aqui, então é uma dica que eu dou para você, né? A mulher gosta de gastar muito em bijuteria, vê às vezes uma blusinha, alguma coisa simples, informal, anota aqui, depois vê, opa, já não podemos gastar tanta roupa ou tanto sapato, porque nós temos outras prioridades. Então, essas são também dicas que eu dou a você, para você fazer um levantamento de todas as dívidas, tanto as grandes e fixas,
quanto também aquelas que são variáveis, que a gente chama, por exemplo, questão de comprar pão, às vezes você compra, você não compra, às vezes você, sei lá, faz uma coisa diferente, ou toma, em vez de tomar café, você faz um outro tipo de lanche. Então são dívidas variáveis, né? Essas questões do cinema, de lazer, às vezes você vai fazer algum rachide, um rateio com alguém, de uma compra que você fez, né? E aí você tenta também colocar isso, porque isso tem a ver com o levantamento das dívidas para você saber o que está acontecendo com a tua situação financeira. Então, digamos um exemplo hipotético. Aqui eu devo 3 mil reais. A minha dívida é 3 mil reais, mas eu recebo só 1.500 reais por mês. Então eu vou ter que tomar algumas atitudes que eu preciso para poder vencer isso. Então vamos lá. Nesse exemplo hipotético que eu falei, qual que tem prioridade aqui? Bom, prioridade, então vamos ter que analisar. Bom, se eu ficar sem casa, eu não tenho onde morar, e aí o que que acontece? Me dá um problema sério para frente. Então a prioridade aqui seria o aluguel. O aluguel, 700 reais. Certo? Então eu tenho que pagar o aluguel em primeiro lugar. A conta de água e de luz eu consigo trabalhar, né? Deixando uma atrasada, outra pagando, depois invertendo a conta de Copel e a conta de luz e de água. Então eu consigo trabalhar isso para que não haja nenhum problema maior, principalmente para habitação, por aluguel, se você tem uma casa alugada, ou então o financiamento da casa, se você tem um financiamento. E também as contas de água e de luz precisam ser pagas. Por quê? Porque se a gente ficar sem água e sem luz, essas são despesas elementares. Então eu não posso atrasar essas contas, certo? Aí a alimentação do mês aqui estava com 500 reais. Eu vou tentar ver o que eu posso fazer para diminuir de 500 para 350. Eu sei que é difícil, eu sei que hoje as coisas no mercado estão muito caras, mas é preciso fazer um esforço e toda a família está envolvida nisso. É importante que você tente diminuir as suas finanças, porque mágica você não vai conseguir fazer para multiplicar o seu salário, por exemplo. Se você já tem um salário fixo, você não faz hora extra, você tem uma vida já limitada, não adianta querer fazer contas absurdas. Você precisa se sentar e se colocar na realidade, na sua nova realidade, endividado, mas querendo mudar. Então é preciso que você tenha essas visões. Bom, aqui o que eu posso fazer? Eu posso conversar com o banco para que aquele meu empréstimo que eu fiz, eu possa renegociar a dívida, certo? Isso vai depender muito de você ter uma conversa com o gerente, se antecipar. O cartão de crédito é a mesma coisa, se já está vencido, você pode renegociar. O cheque especial, a mesma coisa, cancela o cheque especial, pede para o gerente converter no empréstimo, né, um empréstimo fixo, para que você saia do cheque especial. Vou dizer por quê. As nossas dicas agora são relacionadas às prioridades, então eu já estou falando para você das prioridades. Essa quarta dica então é de você eleger essas prioridades como nós estamos fazendo. Então primeiro o aluguel, depois as contas de água e luz, a alimentação que não pode ficar sem, e aí as questões outras que nós estamos permeando. Vamos analisar esse tópico: cheque especial, cartão de crédito e empréstimo bancário. Para você fazer uma análise dessas contas específicas, né, com o banco, você precisa ter em mente o seguinte: qual destas contas está custando mais em termos de juros? Só para vocês terem uma ideia, o cheque especial da Caixa Econômica no dia de hoje é 8% ao mês. Se eu ficar devendo R$100 por um mês na Caixa Econômica, no final de um mês eu estarei devendo R$108. E no final do segundo mês, R$ 116,64. Por quê? Porque são juros sobre juros. A conta não é simplesmente você multiplicar, né, pelos 2 meses, aí a taxa e depois dá tudo certo, R$116. Não, como são juros sobre juros, eles são juros exponenciais. E juros exponenciais, você tem que correr deles. Os bancos, para eles dificultarem o seu entendimento, eles falam muito em custo efetivo do dinheiro anualmente, né, que dá aquela conta exorbitante. Por exemplo, no cheque especial dá 125% ao ano. Já no cartão de crédito sobe para 320% ao ano. O cartão de crédito tem uma taxa de juros mensal de 12% a 13% e o cheque especial de 8%. E se você tem um empréstimo, esse empréstimo pode ser de 5%, por exemplo. O que você tem que fazer? Você tem que pegar essas dívidas que têm um valor maior, de juros maior, essa do cheque especial de 8% e do cartão de crédito de 12%, dizer assim: olha, cancela meu cheque especial, seu gerente, cancela o meu cartão de crédito e eu quero fazer um empréstimo para poder pagar em 30 vezes
para sair disso, para me livrar e saber daí que dali para frente eu vou ter um valor para pagar, já sabendo de antemão a taxa de juros, que é menor do que esses dois, e você pode se reprogramar financeiramente. Então, estas são algumas dicas que eu estou dando para você que vão fazer a diferença. E você precisa encontrar, depois que nós fizemos todo esse levantamento das dívidas, já nos antecipamos para falar com o gerente, já negociamos para saber uma linha de crédito com juros menor, as despesas que nós podemos enxugar, nós enxugamos, por exemplo, a questão da compra dos alimentos da casa, na questão da luz, da energia elétrica e também da água, nós podemos diminuir. Então, se você, aqui em casa nós adotamos isso, o chuveiro é ligado para eu me molhar, aí eu desligo o chuveiro, e eu me passo a esponja em todo o corpo e depois eu ligo novamente para poder me enxaguar, né, como a gente fala. Então, assim, a gente não tem um banho contínuo. Nosso banho, se somar os dois tempos, dá em torno de 3 minutos, 3 minutos e meio, tá? De utilização efetiva do chuveiro. É uma maneira de diminuir não só a água, mas também a energia elétrica. Tá bom? Então essas são dicas que eu estou dando para você. A gente está caminhando aqui para uma situação e de você tentar vencer tudo isso. E nós vamos agora para mais uma música, mais um intervalo, mais um break e depois a gente volta. Fica com a gente. Se você tiver dúvidas, manda um WhatsApp 41 99123 7515 KJ Conversa Com. Já voltamos. Até mais. Nesse tempo em que nós conversamos, então, para você ter força, ânimo, perseverança, você se antecipar às dívidas, você desejar vencer, desejar mudar, a quinta dica que eu te dou é que você se adeque. Faça o que for necessário para você se adequar ao que você ganha, ao que você deve. Não faça contas mais do que você ganha. Não dá para acreditar que vai surgir sei lá, você vai ganhar na loteria, ou então alguém vai te dar uma herança que você não esperava. Isso são coisas muito difíceis de acontecer. Geralmente não acontecem e você não pode contar com a sorte. Você tem que tomar uma atitude correta, uma atitude perseverante, uma atitude firme com isso. Converse com seu marido, converse com a sua esposa. E agora a quinta dica também está envolvida essa sexta dica. Quando eu e minha esposa casamos em 2007, nós nos conhecemos em 2013. Ela me conheceu naquela fase difícil que eu havia falado para vocês. Em 2007, quando nós casamos, a primeira coisa que nós fizemos é o seguinte: nós unimos as nossas contas, nós unificamos as nossas contas. Eu me lembro que ela tinha uma certa dificuldade em controlar a conta corrente dela, e nós fomos até o banco para encerrar a conta, e depois fomos até a outra agência do mesmo banco, da minha gerente, para a gente unificar as contas, e as nossas contas são conjuntas. Veja, eu não sei qual é o tipo da sua família, como que você faz a gerência disso, mas se eu pudesse lhe dar uma dica, se você é casado principalmente, ou se você tem uma união estável, né, você precisa conversar com o seu cônjuge, para que vocês tenham as finanças unidas. Não se pode fazer finança do marido aqui é desse jeito, finança da esposa é desse jeito. Até a gente pode até concordar, né, que haja essa possibilidade, mas no meu modo de ver, você teria muito mais força e coesão se você estivesse unido ao seu cônjuge. Então você precisa tentar fazer isso. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas existe uma passagem, um ditado que fala o seguinte: que um reino dividido entre si, ele não vai subsistir. Um reino dividido é sua família, sua casa, né, os seus filhos, sua esposa. Você tem que unir esse seu reino, né? Você reina dentro da sua casa, você, seu cônjuge, vocês dois formam esse elemento que direciona a sua família. Então vocês têm que ter as contas unidas, e o papo tem que ser um papo transparente. Como? Então, assim, tinha algumas coisas que eu queria comprar e a minha esposa não autorizava. Se tem um sim e um não, opa, vamos esperar, não é a hora ou talvez não é. E muito disso que a gente tinha essa situação, passava e depois eu nem lembrava mais o que eu queria pagar, o que eu queria comprar, e aquilo que eu comprava, na verdade, passava a ser supérfluo. Perdi a vontade. Sabe por quê? Porque quando você vê o produto pronto para chegar na sua casa em 2 dias, como eles prometem aqui, muitas vezes no dia seguinte já está na sua casa, eles querem vender. E se você muitas vezes deixar passar esse tempo de 2 horas, de um dia, para voltar ali novamente, você já não tem mais aquele interesse por aquela coisa, e ela é uma coisa extremamente supérflua.
Então, na nossa família, nós tínhamos sempre isso. Se a minha esposa quiser gastar e eu disser que não, nós esperamos um tempo até que se confirme a vontade. Porque nós dois ou precisamos ter um sim para efetivamente comprarmos, e eu me lembro que a Cris muitas vezes na questão da tecnologia sempre me apoiou, porque eu sou muito, né, desejoso de ter uma tecnologia cada vez, né, mais potente dentro de casa, e ela sabe que esse é meu hobby, então ela abre, digamos assim, uma tolerância maior para mim. Já quando a gente decide não, os dois decidem não, não, isso não dá para fazer, porque eu estava com vontade, mas depois eu mudei, a gente volta e conversa sobre isso. Então, essa dica que eu dou é muito preciosa. Vocês dois, casal, precisam unificar suas contas para que vocês tenham uma força de reino, uma força de família que ninguém consegue abater. Então, isso tudo precisa melhorar, precisa caminhar. E isso certamente vai fazer a diferença nas suas vidas. Então, exercício de cidadania familiar aqui no caso. Agora, as outras duas últimas dicas, elas são para quem, depois que venceu toda essa fase, conseguiu acertar as contas, conseguiu deixar tudo em ordem, o orçamento está adequado, quer dizer, se eu ganho aqui, por exemplo, R$ 1.500 e as minhas contas chegam a 1.300, o que é o desejável, então a gente está numa posição tranquila. O ideal é que você tenha 3 meses de provisão a mais, né? Se eu ganho, por exemplo, R$ 1.500 e tenho contas de 1.300, o ideal é que eu tenha em saldo, em conta, R$ 3.900 para suportar meses complicados, e aí você possa vencer essa fase, tá? Antes de falar essas últimas duas dicas para quem está sobrando dinheiro, eu vou dizer para vocês uma história que aconteceu comigo. Eu estava muito desejoso de ir para Israel. Isso foi, na verdade, seria em outubro antes da pandemia, então seria outubro de 2019 que nós iríamos. Em dezembro de 2018, dentro dessa situação financeira que eu estou falando para vocês que a gente mudou, eu consegui fazer o seguinte, eu consegui comprar uma viagem antecipada para Israel, para mim e para minha esposa. Isso foi dezembro de 2018, e daí nós iríamos viajar em outubro de 2018. E eu tinha justamente esses 3 meses que eu falei para vocês de provisão financeira para os períodos complicados. Vocês sabem que a gente é profissional liberal, a gente depende muito, né, do que Deus manda para a gente. Então, os clientes, as entradas, e eu imaginava que a gente fosse vencer esses 3, 4 meses aí, mas a verdade é a seguinte, que passou abril, passou maio e a situação não melhorou, passou junho e estava bem complicada a situação, e aí em julho eu comecei a negociar com o banco, porque eu falei assim, olha, não vai dar para a gente acertar as contas, eu preciso do empréstimo, e era um banco que eu tinha conta corrente já desde 1996, mais de 20 anos de conta bancária, e o banco me negou o empréstimo pela primeira vez. Eu sempre tive a teoria seguinte, de que se tem alguém para quem eu fique devendo, esse alguém é o banco. O banco vive de dinheiro, o banco vive de empréstimo, não tem por que negar, emprestar a mim. Eu cuido do meu nome, eu tento fazer da melhor maneira. Pois bem, acreditem, o banco negou o empréstimo. E eu tentei de todas as maneiras vencer aquilo. Eu falei com ouvidoria, falei com o gerente, falei com, com todas as pessoas que eu podia falar, gastei tempo e o banco não me emprestou. Bom, você lembra daquela viagem que eu tinha adquirido para Israel? Pois bem, eu tive que ligar para a agência que eu tinha conversado e pedir para eles para cancelar a minha ida para Israel, porque primeiro eu não tinha cabeça para viajar daquele jeito, dali 3 meses no caso, e segundo que eu precisava do dinheiro, então eu queria cancelar a minha viagem e paguei, a gente pagou sim o custo do arrependimento, que tem que ser pago, porque realmente eles fizeram o trabalho, se colocaram à disposição, isso eu não neguei, e a verdade é a seguinte, assim que eles creditaram o valor na minha conta, no dia seguinte eu estava quitando o cheque especial e as dívidas que eu tinha com o banco, e estava pedindo para cancelar a minha conta naquele banco, porque eu não queria mais saber do banco. Eu acho que essas atitudes que a gente toma, elas têm que ser firmes, e você não pode ficar negociando e dizer, não, tranquilo, deixa quieto. Não, você tem que ser firme. Quando se trata de finanças, você tem que ter firmeza, tem que ter dedicação, tem que ter perseverança, e você vai vencer. Então, eu queria te colocar isso. No meu coração doeu, porque eu não consegui ir para Israel. É um sonho que eu tenho, né? Se Deus quiser, a gente vai não só viver depois da pandemia, a gente também vai viajar e vai poder conhecer essa terra linda que a gente ouve falar, né, nesses livros aí tão lindos que a gente lê. Mas, de qualquer maneira, o meu sonho foi adiado. Mas o meu compromisso com o banco está quitado e a gente está aqui
vivendo novamente, né, caminhando. Então, assim, os percalços eles vão existir. Se eu falo para vocês 3 meses de provisão, pode ser que seja mais, mas isso é o adequado, no mínimo 3 meses então, porque você pode ter um problema de falecimento na família, uma doença que não estava programada e que chegou, um gasto que você não estava programado e que teve, situações, por exemplo, de conserto de carro, essas coisas todas. Então, se acostume a sempre ter uma provisão dentro da sua família. Depois que você já mudou a sua situação, você já se readequou, não gaste mais do que você ganha. Não gaste mais do que você ganha. Não faça contas pensando que lá na frente vai acontecer isso, aquilo. Não faça isso. Você precisa mudar isso. Isso é um compromisso entre nós brasileiros com o próprio país. A gente precisa fazer essa economia girar de uma maneira que seja uma maneira segura. Não que a gente esteja firmado em papéis ou em situações de bolsa ou qualquer outra coisa que são assim muito volúveis, muito voláteis, digamos assim. E a gente não consegue entender muito como funciona essa questão do mercado, mas o ideal é o seguinte: na sua casa, tenha o controle da situação financeira, tá bom? Essa é a dica que eu dou. Certo? Se a gente passou agora dessa fase complicada, mais complicada, que deu até medo, como foi falado, mas que a gente está passando isso de uma maneira bem tranquila, agora nós estamos caminhando para a parte das bênçãos. A parte das bênçãos o que é? Quando realmente começa a sobrar dinheiro. Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte: a poupança não é a melhor das aplicações realmente, mas é uma das mais seguras. Hoje, se você deposita seu dinheiro numa conta de poupança e você tem até 60 salários mínimos lá, o que dá em torno de 66 mil alguma coisa, se o banco, digamos assim, quebrar, o governo tem o seguro que ele paga esse valor. Então, apesar de a poupança não render sequer 1% ao mês, né, é melhor o dinheiro ficar em casa muitas vezes, mas aí tem a questão da segurança. Deixa esse dinheiro na poupança, por quê? Porque aquelas despesas suas são despesas elementares suas, não são investimentos que você precisa fazer para a bolsa ou para qualquer outra coisa. Não, esse dinheiro ele fica melhor depositado no banco, aí esperando as contas acontecerem, você gastar, tentar fazer aquela questão da reengenharia financeira que nós estamos falando, até que ela se solidifique, como eu já falei para você nesse programa. E aí você tem que fazer, sabe o quê? Você tem que exercer a sua generosidade. Sabe, tem um ditado que fala o seguinte: o dinheiro, ele é um péssimo chefe, mas é um bom servo. O dinheiro é um péssimo chefe, mas é um bom servo. Se você deixa o dinheiro tomar conta de você, e você vive tudo, porque tudo para você é um cifrão na sua vida, você vai ser escravo desse dinheiro. E você não vai ter sabedoria para poder exercer a generosidade. Quando você trata o dinheiro como digamos assim, um elemento que foi colocado na sua mão, abençoado, porque é fruto do seu trabalho, porque é fruto do seu esforço, ou do seu cônjuge, veio para sua família, e você tem ele na sua mão e você trata ele como deve, você o administra adequadamente, você começa a exercer a generosidade. Sabe que tem pessoas passando fome na rua, não sabe? Aqui aconteceu uma mudança, porque as pessoas elas vinham aqui com os carrinhos de mão para pegar os lixos que não é lixo que passam aqui, né? A gente tem segunda e sexta-feira para passar, o pessoal passa aqui pegando. Só que agora mudou, agora as pessoas vêm de carro pegar lixo que não é lixo. E ontem mesmo 2 pessoas vieram aqui no portão de casa bater e perguntar se tinha lixo que não é lixo. As pessoas estão passando fome, as pessoas não estão conseguindo sobreviver. Essa pandemia está deixando muitas pessoas, não só pessoas empregadas, desempregados, mas também empresários. E eu concordo realmente que tem que ter uma sabedoria para tentar fazer com que a atividade econômica volte. Então, assim, você, grande empresário, você, pequeno empresário, você que está desempregado, você que é empregado, você que é profissional liberal, continue firme, perseverante, sabe? Não desanime, siga adiante. Eu sei que não é fácil, mas a gente também está tentando fazer aqui a nossa parte como cidadãos. E essa parte da generosidade é muito importante, porque quando você vê uma pessoa passando fome, quando você vê uma criança, né, com dificuldade, você não sabe o que está acontecendo na vida dela, mas assim, se você puder estender a mão, isso já é muito bom. Vou lhe dar 2 alternativas aqui para você não dar dinheiro para quem você não conhece, mas você poder matar, saciar a fome da pessoa. A primeira delas é o seguinte: diz respeito aos animais. Por que os animais? Porque o animal também faz parte da nossa vivência. Tenho certeza que você tem um animalzinho na sua casa, seja um passarinho, seja um gato, seja um cachorro, qualquer outro, né, animal doméstico, às vezes até uns mais exóticos, né, que você gosta de tratar como se, né, fosse um membro da família. Então, nesse sentido, o que acontece? Dentro do meu carro, ou até mesmo dentro da bolsa, você pode colocar um pouquinho de ração.
ração, né? Ração você pode comprar da mais barata até mais cara. Eu no carro tenho digamos assim, um pote de vidro que tem ração e coloco no banco de trás. Quando eu estou passando na rua, que eu vejo que tem uns cachorros que estão vadios, né? Que eles não têm casa, não têm lar, são cachorros abandonados, digamos assim, eu paro, abro um pouquinho daquele rótulo, coloco ração e vou embora. E eu já vi vários cachorros comendo. Então assim, isso é uma situação para você poder fazer com que a fome, tanto, né, dos animais que são importantes para a gente, que Deus nos deu eles para serem nossos, né, companheiros, e também, né, que você exerça a sua solidariedade, que é uma forma ampla de exercer. E a segunda situação é a seguinte: sabe bolachas que tem, bolachas de tipo aquelas água e sal? Então, eu sempre tenho essas no carro. Por quê? Porque hoje ficou muito comum no sinaleiro que as pessoas venham pedir dinheiro, venham pedir, e muitas vezes até escrevem, estou com fome, né? Então, eu sempre tenho bolachinhas no meu porta-mala, porta-luva, para dar para essas pessoas. Quando elas vêm conversar comigo, eu pego ali, já dou para elas, abro o vidro um pouquinho, entrego para elas, elas ficam felizes, eu faço a minha parte e sigo adiante. Essas são duas formas de exercer a generosidade. Outra forma de exercer a generosidade é o seguinte: se você é católico, se você é protestante, se você é espírita, se você tem alguma crença, você também pode devolver isso, né? Vamos colocar dessa maneira, para que a sua instituição possa também exercer um trabalho na sociedade, porque as igrejas, né? E aí a forma como você conceber elas são grandes impulsionadores de mudança social, fazem ações sociais e assim também diminuem a fome do povo. Então, nesse sentido, é que você é importante para poder vencer essas dificuldades e seguir firme aí na parte da generosidade, porque faz bem. Quando eu falei para vocês que o dinheiro é um bom servo, quando você aprende a administrá-lo, você se sente até feliz porque você vai abençoar outras pessoas. Então você passa de uma pessoa angustiada, de uma pessoa que está ali triste, que não tem ânimo para nada, que está decepcionado com a vida, e a parte financeira pega, principalmente para os homens. Eu sei porque eu já vivi isso, então eu posso falar de carteirinha para você. Você se sente impotente, você se sente assim, se sente triste. Não é dessa maneira. Então, inverta isso, comece a adotar uma postura proativa e o universo vai conspirando a teu favor, pode ter certeza disso. Só basta querer. Então, assim, eu sei que é difícil, sei que é complicado, eu dei várias dicas para você. Você pode também ajudar pessoas que você não conhece, né? A gente tem agora as vaquinhas eletrônicas, você pode ir lá visitar uma vizinha, saber quem está passando necessidade, levar uma cesta básica. Tudo isso porque você vai saber administrar o dinheiro. Então eu espero que a experiência de vida que eu tive aqui nesses anos possa te abençoar também grandemente, que você consiga vencer essas dificuldades econômicas pelas quais você está passando. Se você não está passando, dê graças aos céus, porque isso é uma dádiva, é um dom, e saiba administrar suas finanças. Passe para o próximo passo, que é aquele da generosidade que eu falei para você. Tenha certeza que o mundo vai se tornar melhor. Não é o dinheiro que nos faz melhores, não. Somos nós mesmos que nos tornamos melhores para o próximo. Então, quando você demonstra para o dinheiro que você quer ele na posição certa dele, que é de servo, de servir aos interesses maiores, de solidariedade humana, de paz, de pacificação, ele fica no seu cantinho e você é grandemente abençoado. Então, fique por cima da situação. Deus te abençoe. Eu espero que você tenha sido esclarecido de alguns pontos aqui. Você tem todos os canais aí, Facebook, YouTube, também a web rádio, que depois a gente pode passar ali no canal o nosso endereço eletrônico para você ficar ouvindo. E você permaneça com a gente, porque para frente nós vamos ter mais assuntos interessantes, tá bom? Posso contar contigo? Um grande abraço do KJ, fique com Deus e até a próxima. Obrigado.